Gente, mais episódio maravilhoso do Pipotec. Estou aqui com uma pessoa incrível, direto de Portugal. Olha, estamos nós duas aqui em Portugal. Precisamos depois marcar esse encontro presencial com direito a muitos vinhos e muitos queijos portugueses. Mas hoje a gente vai assim, de remoto, porque não dá para esperar a gente se encontrar presencialmente. Gente, a Irene é fantástica, tem uma história incrível. Irene é Chief People Officer da Doutor Finanças. E com certeza ela vai contar muito pra gente sobre o que ela tem feito nessa trajetória sobre felicidade, sobre motivação, como é que a gente retém talento, como é que a gente mantém os nossos times motivados e com certeza vai contar um pouquinho pra gente sobre como o Doutor Finanças faz isso. Irene, vem pra cá, adorei você ter aceito o convite. E vamos contar um pouquinho sobre como é tudo isso em Portugal. Ok, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, independentemente da hora a que nos estão a ver. E obrigada pelas palavras que me diriges. Não sei se sou essa pessoa fantástica que tu É, descreveste. Na realidade, eu considero uma pessoa muito simples que procura apenas apreciar o que de tão bom esta vida nos dá e no meu dia a dia procuro melhorar ou tentativamente melhorar aquela que é a qualidade de vida daqueles que sirvo diariamente. E servir é um verbo que se adapta na perfeição àquilo que eu faço. É diferente de ser subserviente, ou seja, na realidade eu procuro sim. servir as pessoas do Doutor Finanças. O Doutor Finanças é uma fintech portuguesa que faz este ano 10 anos e com um caminho muito bonito para contar. Eu estou no Doutor Finanças, fará agora em novembro 7 anos. Entrei como diretora de recursos humanos, mas na exata medida que a organização também foi evoluindo, também eu fui evoluindo. Não só naquelas que são as minhas competências profissionais, obviamente, mas muito naquelas que são as minhas competências pessoais, porque isto de gerir pessoas, aliás, eu cada vez acho mais que temos de deixar de dizer gerir pessoas e passar a dizer inspirar pessoas, porque eu acho que é quando inspiramos as pessoas que as levamos ou que as que procuramos que elas se posicionem um, alinhadas com aquilo que é o seu potencial. E no fundo é isso que eu procuro fazer diariamente, é inspirar pessoas a serem a sua melhor versão, a serem autênticas naquilo que são e naquilo que entregam à organização, até porque eu também acho que quando nós não somos autênticos, quando nós estamos plantados, seja em que contexto seja, nós ficamos sempre aquém daquele que é o nosso potencial. Por isso, eu também procuro que neste exercício muito desafiante que é inspirar pessoas, procurar que elas também sejam autênticas, procurar que elas sejam inteiras e que quando iniciam o exercício das suas funções, eu costumo dizer, quando entram a porta dos escritórios, e isto atualmente é um bocado estranho, porque na realidade temos imensas pessoas a trabalharem remotamente, mas quando Sim. começam no exercício das suas funções, que entrem inteiras, porque se entramos plantado, seja onde seja, nós não vamos conseguir estar plenos, nós não vamos conseguir atingir aquele que é o nosso maior potencial e ficamos todos prejudicados. Fica cada um de nós, não é? Porque na realidade não estamos a ser verdadeiros connosco mesmos. Fica também prejudicado o contexto organizacional em que nós estamos inseridos, porque eu tenho muita dificuldade em achar que se nós estamos plantados, conseguimos entregar a totalidade do nosso potencial. Então eu acho que este é um exercício de autenticidade, um exercício diário que devemos fazer, um exercício também de respeito pelas nossas pessoas e pelas características únicas que cada uma das pessoas encerra e o respeito também pelo contexto organizacional onde nós estamos. E eu acho que isto tudo, quando embrulhado, são algumas, provavelmente as mais importantes variáveis que levam à sustentabilidade das organizações. E, Perfeito.
E no Doutor Finanças aquilo que procuramos é fazer isto, nunca abdicando daquilo que é um profissionalismo que para nós é intocável. Na realidade, enquanto fintech, nós tocamos num tema que é muito sensível, não é? Que tem tudo a ver com a gestão das finanças pessoais, não é? Tem a ver com bem-estar financeiro e tudo o que tem a ver com o dinheiro. E se no Brasil for como em Portugal, nós não falamos de dinheiro à mesa. Ainda temos muita dificuldade de o fazer. Somos capazes de partilhar um, um, um conjunto de análises clínicas, um conjunto de exames de saúde, mas nunca vamos partilhar aquele que é o nosso, aquele que é as nossas contas, não é? Aquilo que é o pormenor das nossas finanças pessoais. Isso nunca vai acontecer. Mas aí entramos nós também, Doutor Finanças, para dar um maior conhecimento e para aumentar o bem-estar financeiro daqueles que são os nossos clientes. Até porque acreditamos que o bem-estar é um bem-estar psicológico, obviamente, é o bem-estar físico, Sim. mas é também o bem-estar financeiro. E estas três variáveis do bem-estar, quando equilibradas entre si, aí sim vão contribuir para um bem-estar holístico que vai fazer com que estejamos mais aptos, sejamos mais vezes mais felizes, porque a felicidade não é algo que nós possamos dizer, eu sou feliz. Não, eu estou feliz neste momento, não é? Sim, E isso sim. não acontece necessariamente no dia imediatamente seguinte, são momentos. E aquilo que procuramos é contribuir para que existam cada vez mais estes momentos e que, no limite, não contribuamos para a infelicidade das nossas pessoas. Porque quando as organizações conseguirem esse passo, e eu acho que é um passo gigante, vamos não contribuir para a infelicidade. Aí já estamos a conseguir fazer algo no que ao bem-estar diz respeito, no que à felicidade em contexto organizacional diz respeito e, de uma forma direta, a contribuir inequivocamente para a sustentabilidade das organizações e para aquela que é a sua produtividade. Afinal, as organizações existem para serem produtivas. E Para nós serem temos de falar produtivos. disto sem problemas. Aliás, Sim, isto tem sim, de ser sim. algo que temos de falar sem mimimis, ou seja, sem termos problemas com isso. Que bom que é quando nós Perfeito. trabalhamos num contexto organizacional que é produtivo. Porque, na realidade, se é produtivo, vai ter mais e melhores condições para contribuir quase de uma forma direta para o bem-estar dos seus colaboradores. Não, tem coisas fantásticas na sua fala que eu saí anotando aqui. É, não é simples fazer isso, né? Você falou assim, cara, eu sou uma pessoa simples. Sim, somos simples, mas é um desafio. Não deveria ser, né? Quando eu reflito sobre esse desafio de criar um ambiente corporativo que seja saudável, que as pessoas se sintam bem, que as pessoas possam ser autênticas, ela deveria ser um reflexo das nossas relações. Mas as relações humanas, elas são complexas, sempre, né? Então, nada que a gente faz dentro de uma empresa é simples. Eu Uhum. costumo dizer que mesmo o que a gente acha simples, dá trabalho. E a gente sabe, mas isso é tão simples. Quando a gente olha, deu trabalho para fazer. Sempre dá Sim. bastante trabalho. Uma coisa que você falou também, que eu acho fantástico, é a questão de sermos autênticos, né? Quando a Hum. gente olha lá para trás, para os meus pais, eles separavam, os nossos pais, eles separavam, né? Tá aqui o meu trabalho, tá aqui a minha casa, eu fecho a porta e acabou. A relação mudou, Sim, né? O trabalho e a vida, eles fazem parte. Para algumas pessoas, inclusive, o trabalho meio que a define, sim, né? A profissão a define, é o que ela acredita, é o que ela sonha. Então, a gente vai lidando, inclusive, com esses sentimentos e expectativas de todo mundo dentro da empresa também, né? Da mesma forma que a gente lida em casa, lida dentro da empresa. E é um belo de um desafio. E a gente sabe que a gente tem as empresas que têm um discurso forte, mas que ainda não conseguiram colocar em prática, né? E tem as empresas que conseguem colocar em prática isso também. Eu queria entender um pouquinho o que que você sugere, por exemplo, de ações interessantes, né, que você já uhum, fez e que você pôs em prática e que funciona.
tipo, direto ao ponto. Porque a Ok. gente vê muito discurso, mas e aí, como é que Uhum, faz? Por onde eu começo? Como é que eu descubro? Sabendo que cada uhum, empresa vai ter uhum. um cenário diferente, mas tem aquelas coisas que já funcionam. Sim, é verdade. E a Olha, gente pode começar. sim, olha, permite-me só dar aqui um passo atrás, porque quando tu dizes que, de facto, isto tem pouco de simples, é verdade. Na realidade, o ser humano é muito complexo. E Muito. ah, é alavancada a esta complexidade que depois nós percebemos que todos estes exercícios também são complexos. E o primeiro motivo que explica esta complexidade, ou seja, de olhar para as organizações, entendê-las enquanto espaços saudáveis em que as pessoas podem afirmar o que realmente são, em que podem ser quem realmente são. O que acontece é que, na realidade, como somos todos muito diferentes, é difícil nós termos um modelo que sirva na exata medida para todas as pessoas. E isso é um grande desafio. E isto é Sim. provavelmente aquela variável que torna todos estes exercícios, todas estas aproximações ao bem-estar em contexto organizacional, difíceis de fazer, desafiantes de fazer. Mas existe uma medida que eu diria que é a medida obrigatória para todas as organizações. Sendo certo, tal como tu referiste, que às vezes é tentador olhar para organizações que já têm um histórico ao nível daquelas que são as suas práticas de gestão de bem-estar, aquelas que são as suas práticas do well-being, aquelas que são as suas práticas de felicidade em contexto organizacional. É muito tentador nós olharmos para a empresa do lado e ir quase que buscar inspiração àquelas que são as medidas que estão implementadas. Pode Sim. correr bem, pode correr muito mal. Porque, na realidade, as medidas que forem definidas, o programa de bem-estar que for definido, tem de ser um programa à medida daquele conjunto de pessoas. No caso em particular do Doutor Finanças, é um programa à medida do nosso corpo clínico. Isto porque nós procuramos utilizar todo o vocabulário uh, inspirado na medicina. Por isso, Sim, sim. todas as iniciativas que nós desenvolvemos são à medida das nossas pessoas. Mas existe uma que eu diria que é inegociável e essa sim pode e deve ser utilizada por todas as organizações que, em determinado momento, percebem que não existe outra alternativa que não seja olhar pelo bem-estar dos seus. Porque ao fazê-lo, estão a olhar pelo bem-estar organizacional, pela sustentabilidade organizacional. E esta medida é tão simples como ouvirmos as nossas pessoas. É a coisa mais simples, que é aquela que eu diria que é aplicável a todos os contextos organizacionais. A única coisa que exige é nós querermos ouvir com ouvidos de ouvir. Às vezes nós utilizamos a expressão olhar com olhos de ver. Neste caso em particular, o que devemos fazer mesmo é ouvir com ouvidos de ouvir. E o que é que isto significa? Significa que, a partir do momento em que nós ouvirmos as nossas pessoas, aquilo que nós devemos fazer, e também não é negociável, é, depois de as ouvirmos, percebermos os resultados que nos são retornados. E em função dos resultados que nos são devolvidos, aquilo que devemos fazer é desencadear iniciativas para corrigir eventuais desvios. E estes são os desvios que nos afastam das nossas pessoas, que nos afastam daquele que é o seu bem-estar, que nos afastam daquele que é o seu potencial e, por sua vez, que nos afastam, às vezes sem perceber, daquela que é a maior produtividade da organização. Com isto, o que é que eu quero dizer? Quero dizer que, sim, é importante ouvir as pessoas, quer seja de uma forma mais quantitativa, e quando eu digo quantitativa, refiro-me sobretudo às inúmeras ferramentas de avaliação de clima organizacional que existem. E eu digo quantitativa porque, na realidade, o que nos devolve
são métricas. Métricas pormenorizadas, métricas que nos permitem aferir aquilo que é o bater do coração da nossa organização. Idealmente, sem é importante que o façamos de uma forma confidencial, para que a pessoa perceba que pode colocar naquele questionário aquilo que realmente pensa, a forma como realmente sente a organização, e depois aquilo que nós vamos ter é um relatório que é feito eventualmente por áreas, isso vai depender da forma como o relatório for montado, mas que nos vai dar aquele que é o estado da nossa nação. Em função disso, e quase como num ato de gratidão para com as nossas pessoas que dedicaram tempo e colocaram a sua verdade a preencher o questionário de avaliação de clima organizacional, a única coisa que podemos fazer é informá-las daqueles que são os resultados que foram obtidos e, em função disso, encetarmos um conjunto de iniciativas para corrigir a tal rota que à partida nos desviava do bem-estar, desviava da felicidade e da produtividade das nossas pessoas. Porque se não o fizermos, se não informarmos as nossas pessoas dos resultados obtidos, se em função destes resultados nós não formos começando iniciativas para corrigir este desvio, muito provavelmente na próxima iniciativa de avaliação de clima organizacional, o que vai acontecer é que as pessoas não se vão dedicar como se dedicaram nesta primeira iniciativa. E isto de uma forma quantitativa. Depois há um conjunto também importante, eu diria que complementar a esta iniciativa de avaliação de clima organizacional, que nós também fazemos aqui no Doutor Finanças. Nós anualmente fazemos uma avaliação de clima organizacional que contratamos a uma empresa, precisamente para garantir esta confidencialidade e para que em nenhum momento as nossas pessoas achem que colocar a verdade, a sua verdade no questionário pode pôr em causa o que quer que seja, e então optamos por contratar este serviço a uma empresa externa, mas fazemos também, e aqui com um caráter complementar a esta análise mais quantitativa, um conjunto de auscultações em que um elemento da equipa de pessoas e cultura se senta em reuniões one-to-one com todas as pessoas da organização. Este é um processo que nunca acaba, e quando eu digo que nunca acaba, nós neste momento temos aproximadamente 250 doutores, o que significa 250 colaboradores, e fazer auscultações a este conjunto muito alargado de pessoas é algo que leva tempo. Na realidade, não é algo que nós tínhamos despachado em 15, 20 ou 30 minutos. Implica tempo, implica dedicação e implica, sobretudo, estarmos ali num processo de escuta ativa, estamos ali, sobretudo, para ouvir. E eu utilizar esta razão de ouvir na proporção do número de ouvidos que temos e falar na proporção da única boca que temos. E isso é uma coisa que é importante e é complementar esta análise, esta avaliação de clima organizacional que nós fazemos. Dá-nos outro ponto de vista mais próximo, mais one-to-one e devolve-nos informação muito preciosa da forma como aquela pessoa, naquele momento, está a viver a organização. Não, muito bom. Tem uma parte, tem um ponto aí que eu achei fantástico, eu acredito demais, que é essa devolutiva, né? A gente sempre está pedindo muita coisa para todo mundo, mas o que a gente está fazendo com isso? Sim, né? sim. Eu sempre falo, a gente precisa escutar, mas agir também. A gente escuta e pode ser que o agir signifique, olha, cara, e nesse momento eu não consigo resolver isso. Sem dúvida. Pode ser que essa seja... Né? A gente às vezes não tem como resolver tudo de todo mundo, né? Num contexto amplamente diverso, mas essa devolutiva mostra que estamos juntos. Sim. Seu problema, sua sugestão, sua ideia está aqui no meu radar, na minha caixinha, na minha listinha. Uma hora eu vou conseguir pensar em alguma solução. Sim, é isso. E não Esse eu acho que é um grande desafio.
E não vamos conseguir resolver sempre tudo, não é? E eu Não, acho não que este vamos. exercício também de alguma humildade e de alguma realidade, de algum realismo, é Sim, importante. Nós sim. não vamos conseguir resolver sempre tudo, mas nós vamos procurar fazer sempre o melhor. O melhor, e sobretudo quando as organizações vão crescendo, uh, queremos que o melhor seja para a esmagadora maioria das pessoas, conscientes de que a heterogeneidade grande que nós temos dentro da organização nem sempre se coaduna com iniciativas que sirvam a todos na exata medida. Todos. Mas é importante ouvir e, em função daquilo que ouvimos, atuar no sentido de melhorar as condições das nossas pessoas. Não, perfeito. E essa escuta, tanto da pesquisa quanto dos one-on-ones, vai nos mostrar, olha, esse grupo está super bem atendido, mas esse grupo aqui eu ainda não consegui atender com essa iniciativa A. Mas eu posso fazer uma B, que é específica, Sim. algo Uhum. diferente que é específico para esse grupo, né? Eu falo muito, gosto de dizer que sem conhecer as pessoas a gente não consegue trabalhar. Sim, E sem conhecer as dúvida. pessoas é delicioso, Sim. mas desafiador. Sim, sim, aliás, olha, eu digo com muita regularidade que as pessoas o- são, sem sombra de dúvida, o mais importante nas organizações, e isto eu não Uhum. tenho uma réstia de Sim, dúvida em sim, relação a sim. isso, mas sim, são mais desafiantes. São mais desafiantes. São. Eu acho que essa é a beleza da humanidade, né? A Sim, gente diz assim, gente, é tão difícil trabalhar com gente, sim, mas é bom também. sim, 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 sem dúvida, sem dúvida. Cada conversa é um mundo diferente, cada Sim. conversa é uma história, é uma ideia que surge. Eu acho que essa é a beleza. E aí, outra coisa que a gente falou aqui, eu queria aprofundar com você, você falou sobre produtividade e felicidade. Uhum, uhum, E acho que são duas palavras que a gente vem sendo bombardeado em todos sim. os conteúdos, em tudo que a gente tem feito. Sempre que a gente está falando de liderança, de desenvolvimento de pessoas, de empresas, a gente sabe que as empresas precisam ser produtivas, elas precisam dar lucro, elas precisam Uhum, equilibrar tudo isso com pessoas, né, felizes, satisfeitas, realizadas dentro uhum, daquele espaço. Mas é, né, um limiar difícil, né? Porque parece que eu preciso produzir mais, mas como é que eu equilibro produtividade com algo uhum, sustentável? E tem os desafios de mercado, e tem as fases críticas, e tem os dias em que tudo, né, se acaba dentro da empresa, acontece, né? uhum, Eu costumo dizer o dia do incêndio no parquinho, né? uhum, Então, tem os incêndios no parquinho e faz uhum. parte. A gente está aqui para. Eu Sim, brinco, a gente está aqui para resolver problema. Se a gente não tivesse resolver problema, a gente ficava em casa, sim. não vinha trabalhar. Então, temos que normalizar os problemas. Mas é um desafio. Eu acho que a gente fala muito em felicidade e eu gosto bastante da sua premissa que eu acredito de felicidade é estou feliz hoje, posso começar o dia feliz e terminar o dia não tão Uhum, feliz. Pode ser que esse mês tenha sido um mês de poucos dias felizes, né? No final das contas, a medida é: tive mais dias felizes uhum. ou mais dias não Sim, felizes, né? Porque não dá pra gente imaginar que seremos felizes 100% claro, do claro. tempo. Sem Acho que a gente dúvida. romantiza muito a felicidade, a gente romantiza demais o trabalho. Eu amo o que eu faço, mas tem coisas que eu não gosto de fazer no meu trabalho. Claro, claro. Olha, E que eu fico empurrando, assim, ai, vou fazer isso sim, agora. Não, não e gosto de está fazer, tudo prefiro bem. gravar podcast. Tá Sim, tudo bem. e está tudo bem. Eu acho que a primeira premissa que devemos colocar em cima da mesa é de que a felicidade é um construto pessoal e intransmissível. Repara, eu não posso estar Perfeito. à espera que a organização onde eu trabalho seja garante da minha felicidade. Eu não posso estar à espera Perfeito. que um relacionamento amoroso que eu tenha seja garante da minha felicidade. Nem os meus filhos, nem os meus amigos, nem o que quer que seja. Na realidade, eu tenho, em primeira instância, de perceber que eu sou
a timoneira da minha felicidade. Obviamente, e com isto não quero descartar a responsabilidade das organizações, dos Claro, relacionamentos amorosos, dos filhos, das famílias, dos amigos. Não é disso que se trata, mas em primeira instância eu devo estar ao leme daquela que é a minha vida. Ponto final. Depois, a organização, e no início desta nossa conversa nós falámos sobre isto, a organização deve estar atenta e, no limite, deve ser garante de que ninguém é infeliz em contexto organizacional. Não devemos contribuir para a infelicidade. Mais do que ninguém é sim. infeliz, porque se calhar a expressão que utilizei nem foi correta, é não contribuímos para a infelicidade das pessoas que compõem o nosso ativo humano. E eu acho que esta é a primeira premissa que nós devemos considerar. Depois, obviamente, que existirão dias em que nós não estamos bem dispostos porque não dormimos bem, porque tivemos um desafio familiar Sim, qualquer, o que quer que seja. E também está tudo bem. Eu também confesso que ando um bocado cansada desta ditadura da felicidade, porque nas organizações aquilo que devemos também promover é que, e quando eu falo de autenticidade, é que as pessoas sejam também autênticas neste particular, sim. que é, se eu não estou bem, deixem-me estar no meu canto, porque às vezes eu preciso, e isso não tem nada a ver com a organização, Sim, não sim, é? sim, sim. Respeitem esta emoção e que é uma emoção como outra qualquer. Também é chegada a hora de dizer que existem emoções positivas e emoções negativas. Existem emoções, devemos vivê-las todas, sem exceção. Claro que a sociedade acha mais piada a emoções como a alegria do que a emoções como a raiva, mas nós temos de experienciar todas até para aprender a valorizar e a crescer com elas. E isto, para mim, é uma coisa importante. Falaste há pouco de produtividade e de felicidade. Repara, hum, eu acho que já existe tanta investigação que suporta a relação ou que antecipa a relação entre estas duas dimensões que tolo é aquele que ainda não percebeu que se der mais e melhores condições às suas pessoas, vai ter mais e melhores condições para ser produtivo. E não sou eu que o estou a Sim. dizer. Não, provavelmente não Uhum. és tu, não é ninguém de forma individual. É um conjunto muito alargado de investigação que já foi feita e que suporta esta relação. Provavelmente é coincidência, mas produtividade e felicidade rimam uma com a outra. Ou seja, por isso, eu acho que existem tantas similitudes entre estas duas palavras e tanta relação nestas duas palavras que é mesmo importante nós percebermos que uma e a outra estão ligadas e vão se contaminar no bom sentido, mutuamente, são mutuamente benéficas uma para a outra. E é neste exercício que nós devemos caminhar e em que nós devemos fazer a gestão das organizações onde nós estamos inseridos. E mais uma vez, não sou eu que estou a dizer. Na realidade, Sim, eu tenho um contexto organizacional onde eu sinto diariamente que se nós entregamos bem-estar ou condições que otimizem o bem-estar das nossas pessoas, elas vão ter melhores condições para desenvolver as suas funções. E isto não quer dizer que, claro que temos objetivos, não é? Claro que e temos objetivos ambiciosos, obviamente. Agora, o que eu acho é que ninguém tem de trabalhar mais horas, ninguém tem de andar em esforço, porque quando vê melhoradas as suas condições de trabalho, vai trabalhar com muito menos esforço e não vai precisar de tantas horas porque está com menos esforço a trabalhar. E eu diria que esta é uma evidência que também é suportada pela investigação e que no dia a dia eu vejo aplicabilidade prática. não, perfeito. E eu tenho usado até menos a palavra felicidade, eu tenho usado Sim. mais a palavra realização. Uhum. Porque felicidade parece algo tão, né, do jeito que a gente tem falado, parece algo tão Sim. inatingível Sim. Tão que eu sinto, esotérico até, não é? né, não palpável, Sim. né, distante, subjetivo demais. Eu tenho usado mais a palavra até realização.
Por que isso? Porque eu vejo que a gente fala muito sobre bem-estar das pessoas, a gente fala do RH, a gente fala dos benefícios, a gente fala das dinâmicas, do onboarding, do recrutamento e seleção, a gente fala de felicidade em tudo isso, das lideranças, né? As lideranças, coitadas, sempre são a culpa maior da infelicidade das pessoas. Não sou o que estou dizendo, eu, Sim. inclusive, sei que os líderes sofrem também. Costumo dizer, os líderes sofrem. Então, se o time está sofrendo, eu garanto que o líder está Sim, sofrendo muito mais, né? Mas a gente fala muito do que você falou. Como é que eu, empresa, lideranças de todas as áreas, consigo ajudar o meu time a entregar mais resultado fazendo menos? Que isso é produtividade, sim, sim, é verdade, é né? verdade. Como é que eu organizo os processos? Como é que eu repenso as coisas? Como é que eu repenso as ferramentas, né? Isso no final, quando a gente olha, e aí falando pela minha experiência, eu tenho, sei lá, mais de 25 anos aí de caminhada, uma das grandes dores das pessoas é o retrabalho, Sim. é a falta de Uhum, boas ferramentas, é a falta de alguém para sentar com a pessoa assim, não, vamos começar por aqui, uhum, por onde eu começo a trabalhar, né? Diante de sim. 50 coisas para fazer no dia, o que Uhum, realmente vai gerar mais valor? Então, sim, são desafios que a gente pensa, mas isso é pequeno, não é pequeno. sim. Quando você exponencializa isso para 300 pessoas, 250 pessoas, aqui também temos 250 pessoas, é imenso o desafio. Sim, 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 sim. E a É gente muito fala desafiante. pouco sobre isso, né? A gente Sim, acaba falando mais sobre felicidade dentro de um olhar esotérico, como você sim, falou, mas não desse desafio cotidiano. Não é miúdo, sim, porque é grandioso também, de sim, como é que eu ajudo as pessoas a trabalhar melhor, sim. né? Olha, A tomar as melhores decisões. sim, olha, mais uma vez, eu acho mesmo que um ouvir vai sempre ajudar neste signo. Eu vi Sempre. muito recentemente um post no LinkedIn, e eu não sei precisar de quem é este post, que fazia uma analogia muito interessante. Era uma cebola, a cebola com várias camadas, e então Aham. a camada de dentro era precisamente era a camada dos colaboradores, e depois, à medida que íamos para a camada de fora, aparecia todas as outras camadas de gestão. Então, as problemáticas eram vividas sobretudo aqui dentro, não é? Onde eram vividas a 80, 90%, e à medida que vinham para fora, para as camadas mais exteriores, o, o, a problemática que era vivida em contexto de equipa, por exemplo, ia-se esbatendo, ou seja, chegava aqui às camadas exteriores já com uma carga de 10, 5%. E eu acho que Sim. ouvir as pessoas continua a ser a solução para muitos dos desafios que as organizações vivem diariamente. E de pouco adianta nós virmos cheios de teorias, aplicar aquelas que são as melhores práticas que aprendemos no MBA ou na pós-graduação XPTO, se na realidade nós não ouvirmos as nossas Sim. pessoas, que muitas vezes são elas que diariamente se, se deparam com os desafios de gestão do cliente, de gestão da equipa, de gestão daquelas que são as atividades diárias. E se não ouvirmos, vamos ficar sempre pela camada superficial e vamos desproteger esta camada, não é? E continuando a utilizar a tal metáfora da cebola, que é o cerne da questão. Por isso eu volto a dizer que, mais uma vez, ouvir é importante também termos momentos, ouvir as pessoas, fazê-lo de uma forma construtiva, apelando também a mecanismos de dar e de receber feedback que são tão importantes e Perfeito. que tantas vezes são negligenciados. Nós damos pouca importância a este tipo de iniciativas, às vezes damos feedback não com as melhores ferramentas, não de uma forma construtiva e muitas vezes esquecemos de associar ao feedback o feed forward, que na realidade é, ok, o feedback é de uma coisa que está para trás, que já aconteceu e eu preciso dar-te este feedback. Mas como é que nós vamos caminhar daqui para a frente? O que é que nós vamos fazer? O que é Sim. que o futuro nos reserva como equipa? E isto é uma coisa que é também muito importante para olearmos as dinâmicas de equipa. Obviamente que depois existe um conjunto de metodologias ágeis, não é, que nos ajudam a endereçar o trabalho de uma forma pronta, de uma forma uh,
corretiva mais a curto espaço, curto espaço de tempo, não é? Acho que diminui também a probabilidade do tal retrabalho que tu estavas a referir, que não é Uhum. bom a nenhum nível, não é bom a nível daquela que é a minha desmotivação, porque na realidade eu estou a fazer uma coisa que outra pessoa também está a fazer ou que está a fazer parcialmente, e isto é também importante para diminuirmos a probabilidade deste retrabalho, que não só tem impactos do ponto de vista de desmotivação, como tem impactos do ponto de vista de custo, porque na realidade estamos a alocar a alguém a fazer exatamente a mesma coisa que outro elemento de outra equipa e às vezes da mesma equipa. Ou seja, por isso a comunicação Sim, é fundamental e estes fundamental. mecanismos de ouvir entre hierarquias é muito importante, assim como este dar e receber feedback sem considerarmos o feedback como um ataque pessoal, porque na realidade, muitas vezes, achamos que quando alguém nos está a dar feedback é porque tem alguma coisa contra nós. Não é nada pessoal, Uhum. nós estamos aqui Não, não para é. trabalhar e é sobre este processo, este projeto, é sobre esta iniciativa que nós temos em comum. Vamos olhar para as coisas fluírem de uma forma mais facilitada. Não, é perfeito isso, e eu acredito demais. O feedback, por exemplo, ainda é um grande desafio, né? Com todas as teorias, todos os livros, todos os Sim, MBAs, sim, a gente ainda vê uma dificuldade muito grande das lideranças em darem feedback de forma imediata, sim, né? sim, Por sim, quê? sim, Porque sim. a gente não está tratando a pessoa, a gente está tratando um comportamento, um processo, uma atitude que não é aquela pessoa, é algo que ela fez naquele momento, uma Sim, decisão que ela tomou que não foi a mais adequada. Então, quando você não dá o feedback na hora, isso se perde. sem dúvida. E aí você Sim, deixa para sim. dar o feedback um mês depois com um acúmulo de coisas que você já nem lembra mais, Sim, isso, né? isso é, Deixa isso de é ser uma um questão. caso real e passa a ser uma Sim, linha e uma anotação que você vai recuperar daqui a um tempo e sim, você perde completamente o momento, sim, sim. A né? Então, prontidão é do feedback extremamente desafiador. A prontidão do feedback é uma coisa muito importante, ou seja, na realidade, e prontidão não é nós estamos numa reunião e damos o feedback ali, quando na realidade aquilo pouco interessa às Claro, outras não. pessoas, não é? Também é importante Uhum, protegermos a pessoa para ela não se sentir claro. fragilizada, isso é importante, mas aproveito também para colocar aqui outra característica que, no meu entender, é importante para dar um bom feedback, que é irmos diretos ao assunto. Na realidade, estamos muitas vezes ali à volta do tema, quando a pessoa a quem estamos a dar o feedback já percebeu há imenso tempo onde é que nós queremos chegar. E Sim, andamos ali sim, à volta, sim. à volta, à volta, e isso só fragiliza a situação. Se é para dar feedback, se o feedback não é assim um feedback tão positivo como nós gostaríamos, pois vamos lá diretos ao assunto e depois, a partir dali, vamos ver como é que construímos, porque na realidade só estamos a minar ali um momento que se quer que seja um momento de crescimento, de construção conjunta e andamos ali a dar voltas à volta de um feedback. Isso, e isso, inclusive, como você falou, acaba destruindo toda a proposta do Sim, feedback, né? Porque ele perde o tom, ele sim. perde a emergência, ele perde o senso de urgência. Uhum. De repente, algo que foi extremamente grave, que precisa ser tratado, então impactou um cliente, impactou fortemente o faturamento, seja o que for, né? Ele acaba sendo diminuído porque a gente fica dando voltas, né? Às vezes até dando feedbacks positivos antes de É entrar, verdade. É e verdade. aí tudo se perde. Ainda tem um outro ponto. Sim, Quando a gente entra numa conversa, a maior parte das pessoas elas prestam atenção somente na primeira ou na segunda sim, informação. sim, Depois sim, ela sim, já esqueceu tudo, sim, né? Então, e a gente aprendeu durante muito tempo a dar, sim, não, dê dois feedbacks positivos, depois você dá um sim. negativo, e não faz sentido nenhum, Sim, a né? técnica Não, da olha, a gente sanduíche, não precisa. é? A técnica da sanduíche, que É, damos uma coisa positiva e vai depois pra lá lá, damos o pra menos lá, pra lá. positivo. E no final tem que ser, Kari, olha, não foi legal a sua atitude, a gente precisa conversar sobre ela. Então, poxa, a gente teve um problema sério com esse cliente que é o Sim, seu, vamos sentar aqui para pensar. Aconteceu isso, 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 isso e isso, sim, e saímos daqui com um combinado, sim, né? Então,
falamos de um fato, a gente não está falando da pessoa, a gente está falando de um fato que ocorreu, que não foi bom. Precisamos conversar sobre ele e vamos Uhum. sair daqui com Isso. combinados. Uhum. Não vai acontecer mais por tal motivo, não vai acontecer mais porque a gente vai rever o processo, não vai acontecer mais porque eu vou sentar com você e a gente vai repensar uma série de questões e vamos fazer junto a próxima reunião Uhum. com o cliente. Então a gente sai com o combinado. Mas eu também sinto isso. A ausência de feedback é uma reclamação muito forte nas Uhum. empresas. E aí eu costumo dizer, peça. Se você não está recebendo feedback, Uhum. peça. Que aí Certo. vem o que a gente falou no início. A felicidade não é responsabilidade da empresa. Meu Uhum. crescimento profissional é responsabilidade da empresa, mas é, sim, compartilhado, mas é mais meu, né? Só Sim, eu que sem quero dúvida, crescer. sem Então dúvida. peça o feedback. Uhum. Vá lá, o chefe, o chefa, quero feedbacks. Uhum. Sim, sim, sem dúvida. Depois também me parece que há um caminho a fazer, não é? Isto não de uma forma transversal, termos desafios na hora de dar feedback, tem de ser resolvido de uma vez por todas. Existe Sim. um conjunto de conteúdos, não é? Existem empresas que neste momento dão formação sobre como dar e receber feedback, ou seja, não há como continuarmos com esta pedra no sapato e Sim, continuarmos a não. ser maus a dar feedback, porque isso é mais uma Sim. coisa que não contribui para o bem-estar em contexto organizacional, não contribui para aquela que é uma segurança psicológica que é importante que esteja presente nas organizações, porque nunca sabemos muito bem o que é que virá do outro lado. Por isso, se não nos sentimos capazes de dar e de receber feedback de uma forma construtiva, de uma forma que acrescente, de uma forma que apoie o desenvolvimento do outro, pois existe um conjunto de ferramentas que podemos ativar para podermos dar melhor feedback. E existem muitos livros onde isso está contido. A internet tem um conjunto também muito alargado, basta sermos curiosos e, no limite, termos formação de uma forma mais estrita, de uma forma Sim, mais sim, sim. efetiva, que nos ajudem neste exercício, nomeadamente através de role-playings, porque muitas vezes precisamos desse exercício, precisamos de estar no papel de alguém que recebe um feedback. E aí logo vamos perceber como existe tanta margem de caminho a fazer e tanto para melhorar. Sim, é um exercício. Eu costumo dizer que a gente aprende a dar feedback, a gente lê todos os livros e é importante, mas a gente só aprende a melhorar o nosso jeito de dar feedback dando Sim, feedback. sem É um dúvida. exercício. E a gente falando de bem-estar, a ausência de feedback, ela é talvez uma sei lá, das variáveis que mais causam mal-estar. Uhum. Primeiro que sem feedback as pessoas não sabem se elas estão performando bem ou mal. A gente sabe que número não resolve tudo, né? A gente precisa do outro lado, né? De alguém dizendo, olha, e temos dentro de um mesmo time tem pessoas que precisam de ouvir. Eu gosto do que você está fazendo, eu gosto do seu trabalho. Tem pessoas que não, estão Uhum. super resolvidas e não precisam disso. Mas a gente precisa identificar, tem muita gente que precisa de reconhecimento, e essa é uma das grandes Sim, reclamações que a gente sim, vê. sim, Então, o sim. feedback é um reconhecimento. Eu costumo dizer que até o feedback negativo, não tão bom de crescimento, é um É. reconhecimento, porque Uhum. quando uma liderança para olhar para o meu trabalho e dizer assim, peraí, deixa eu dar uma olhada no trabalho da Kari, é uma generosidade. Sim, 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 sim. Então eu costumo dizer, é um presente, é uma generosidade. Eu vou ouvir, posso não concordar com tudo, mas vou sentar, vou ouvir, vamos conversar. Então é um exercício, a liderança precisa fazer isso. E a ausência de feedback, ela cria um problemão, por exemplo, quando você precisa demitir alguém. Sim, Porque a pessoa pega de surpresa, é o sim, pior sim, dos sim, mundos. Você pode ter sim, sim, construído toda uma jornada linda sim. dentro da sua empresa. Você gastou um tempão pensando nas melhores experiências, mas a pessoa sai do Sim, jeito sim. que a gente não quer que ela saia. Sim, sim, é verdade. Olha, isso E para mim é inegociável. Na realidade, ah, inegociável, sim, é exatamente. inegociável. Na realidade, se por algum motivo
tivermos alguém que tem de deixar de fazer esta caminhada connosco, Sim, essa pessoa não pode em nenhuma circunstância ser apanhada desprevenida. Até porque isto de dar feedback, mesmo que o feedback não seja positivo, como tu referiste, é dar uma oportunidade à pessoa para rever a rota. sim, Muitas vezes, não é? E basta olharmos para nós e para aquele que é o caminho que temos feito, aquelas são as decisões que temos tomado. Se na realidade ninguém nos der feedback, nós vamos achar que estamos na rota certa, que este é o caminho, que estamos a fazer as coisas como deviam ser feitas. É nossa sim. obrigação, enquanto líderes, facultar feedback pronto, no sentido da pessoa poder rever a rota e ir ao encontro daquelas que são as expectativas da organização, dos objetivos que foram definidos, e convém que isso seja feito antes, por exemplo, de um processo de avaliação de desempenho, ou seja, se nós definimos Claro. objetivos, vamos lá ver, se os objetivos são anuais, convém que nós não darmos só feedback no final do ano, porque na realidade isso não vai ajudar minimamente a Não, nossa equipa, não não. vai ajudar minimamente aquela pessoa. Por isso é importante que também nestes processos, e agora entramos aqui, por exemplo, no processo de avaliação de desempenho, que este seja Sim, um processo contínuo ao longo do tempo, que exista, por exemplo, um momento, e quando eu digo um momento, deveria existir mais, mas pelo menos um momento de dar e de receber feedback e eventualmente calibrar objetivos, porque as organizações estão em constante mudança. O que era no início do ano não é necessariamente no final, não é? E eu não é. tenho de perceber para onde é que eu estou a remar. Se ainda faz sentido remar, no sentido que daquelas que foram as direções que me foram definidas quando me foram definidos os objetivos no início do ano. Também aqui o feedback é fundamental, a comunicação é fundamental para as pessoas estarem alinhadas com aquelas que são as expectativas da organização em relação ao seu desempenho. Não, perfeito. Você falando, Irene, eu aqui só pensando que a Hum. gente começou falando de a dificuldade de criar essas trajetórias, essas rotas, e aí a gente vai chegando aqui num contexto que, no final das contas, não é que seja fácil, mas a gente tem algumas ferramentas que são tão valiosas que não adianta fazer mais nada. Que eu digo assim, o básico precisa ser feito. Qual é o básico? A pessoa precisa saber o que que ela tem que entregar. Uhum. Pronto. Isso é gestão de expectativa. O que é que eu espero de cada pessoa? E eu tenho que dar feedback constante. A avaliação de desempenho é só um momento formal que Certo, vai, né, tirar uma fotografia de tudo que a gente conversou ao longo daquele uhum. período. Sem dúvida. E sem feedback a gente não trabalha. E eu sinto que esse ainda é um grande desafio. A gente fica pensando, e aqui falando muito para os profissionais de RH e as empresas em geral, a gente fica pensando em coisas imensas, Uhum. quando muitas vezes a gente precisa dar um passo para trás, tá? Vamos dar feedback. Sim, Vamos fazer o one-on-one com todo mundo, uma vez por mês, a cada 2 meses. Vamos deixar a porta aberta de verdade sim. para as pessoas dizerem, olha, estou insegura com essa minha decisão, hoje eu não estou bem, não vou conseguir participar da reunião. Então, são coisas que eu não vou dizer que são pequenas, porque vai variar muito do contexto, de como as Uhum. pessoas lidam, né, com essa tranquilidade em falar e conversar sobre isso abertamente. Uhum. Mas eu ainda sinto que pensamos coisas imensas, precisamos ter todos os benefícios do mundo, todas as festas, todas as cerimônias, todas as experiências, mas o Sim, básico do dia a gente ainda está sim. falhando como Uhum. liderança, né? No dizer exatamente qual a expectativa, gente, a expectativa mudou, nossas prioridades mudaram, vamos sentar e redesenhar todo o time, todos os processos, a gente vai trabalhar diferente a partir de segunda-feira, né? E essas coisas ficarem muito concretas Uhum. para todo mundo, porque eu acho que a ausência de informação, ela gera um desconforto imenso. Sem dúvida, sem dúvida. E é um dos principais, quando nós fazemos as tais avaliações de clima organizacional, Sim, isto vai sempre acontecer, mas vai. onde é pedido maior atenção por parte da organização é precisamente na comunicação.
na Na comunicação comunicação. dentro da equipa, na comunicação de uma forma mais corporativa. A comunicação vai ser sempre um calcanhar de Aquiles das organizações. Conscientes disto, temos de a ir aprimorando dia após dia, porque na Tadinho. realidade também se nos agarramos a esta evidência de que o principal desafio das organizações são a comunicação e nada fazemos para melhorar, vamos criando aqui um fosso que na realidade não nos vai levar a sítios Isso. bonitos, né? Não, não. Não, é a comunicação. Ah, todo mundo tem esse Sim, problema, então deixa pra lá. sim. Não, justamente porque todo mundo tem esse problema, a gente precisa Isso, melhorar isso, dia a exatamente, dia. exatamente, exatamente. Todos têm problema, Não, então muito não faz bom. falta. Todo mundo tem esse problema, então tá Sim, tudo sim, ok, sim. faz parte. Isso. Não, mas sim, sim. E hoje a gente lida, né, com os desafios da comunicação no presencial. Todo Sim. mundo diz, ah, porque a comunicação no remoto é ruim. Mas no presencial também é, né? Então a gente também tem, a gente precisa conseguir adaptar. O time está remoto, precisamos pensar estratégias, processos, até pequenas regras, né? Eu brinco que uma coisa também que é muito importante é a previsibilidade. Uhum, Ninguém quer chegar um dia para trabalhar e tudo acontecer enlouquecidamente. Pode sim, acontecer, né? Tá tudo sim. errado, tal. Mas a gente precisa de previsibilidade. Então, eu brinco que, por Uhum. exemplo, eu sou a pessoa dos emojis, né? A gente usa Slack aqui, eu mando um monte, minhas mensagens sempre tem um monte de emoji. Já se fizer uma Sim. pesquisa de coração e beijo, eu sou a pessoa que mais manda coração e beijo para todo mundo. E aí, às vezes, eu mando uma mensagem sem emoji. Ah, Aí já me manda mensagem, cara, e você tá triste? Eu disse, não, peraí, não tô triste não, só preciso botar os emojis que eu esqueci. Peraí, vou lá, editar a mensagem. Então são pequenas coisas da sim. previsibilidade do Uhum, comportamento da liderança, sim, né? O sim. tom de voz, as palavras que costuma usar, o jeitinho de tratar as pessoas, né? Se eu chego todo dia e dou bom dia, por exemplo, só não dou bom dia, mas tem gente que dá bom dia, ok? Mas é a previsibilidade, né, do comportamento das pessoas que vai gerar uma melhoria na comunicação, Uhum. né? Então, todo mundo sabe o tom da Irene falar, todo mundo sabe o tom da Kari, se mudou, se não mudou, se a gente está mais triste, se a gente está chateado e segurando ali É a verdade, é chateação. verdade. Então, é um desafio que a gente precisa tomar cuidado, né? Mesmo desafio que a gente olha para os números hoje, Uhum. que são tão importantes para a gente, né, definir para onde nós vamos, o que é que a gente Certo. precisa fazer de hoje para a semana que vem para fazer aquele número melhorar, a gente precisa pensar todo dia, e aí, essa mensagem está bem escrita? Por que que ninguém entendeu? Porque estão me perguntando demais sobre isso. Estão me Sim. perguntando, deve ter alguma coisa que eu deixei de falar. É verdade, é verdade. Os desafios da comunicação, não é? Porque nós comunicamos com uma Sim, intenção e depois temos um canal, não é? Cheio de ruído, e depois temos uma predisposição que é diferente caso o destinatário sejas tu, caso seja o Manel, ou a Maria, ou o António, ou a Luísa, não é? E por isso é que tudo tem de ser pensado, não é? E este exercício de empatia também em relação ao outro sim, e à forma potencial com que o outro pode receber aquilo que queremos dizer, ou a informação nos moldes em que a queremos dirigir, é um exercício muito, muito complexo e que também aqui no contexto do Doutor Finanças nós damos muita importância, trabalhamos de uma forma muito próxima a minha equipa, a equipa de pessoas e cultura, com a equipa de comunicação, precisamente para fazer chegar as comunicações, quer seja em contexto mais de equipa, quer seja em contexto mais alargado para toda a organização, de uma forma certeira, que diminua sim. os mal-entendidos e promovendo que a informação chegue na exata medida, no mesmo tempo, nos mesmos moldes a todas as nossas pessoas. Isto acontece sempre. Não acontece sempre, ou seja, na Não, realidade, não. e isto, voltamos a falar da heterogeneidade das pessoas, também na forma de receberem a mensagem, porque depois a mensagem escrita não tem tom, não é? Não tem ênfase,
nós não conseguimos colocar emoção naquilo que escrevemos e também, neste particular, fica ao critério de cada pessoa que a recebe. Por isso, isto é um desafio diário e que bom Sim, que sim, assim é. sim. Não é, a gente volta para a complexidade das pessoas, das relações humanas, né? Sim, Não temos como escapar disso. é E verdade, reside aí a beleza do mundo, eu costumo dizer. é Nós não verdade. temos por que fugir da complexidade humana. A complexidade humana é o que nos torna completamente Uhum, diferentes e geniais. é verdade, é verdade. É o que eu costumo dizer, Sim, né? Então, ou a gente entende que vamos ter que lidar com pessoas diferentes, dar feedback, refinar a cada dia o nosso jeito de olhar as pessoas. Irene, olha, adorei. Eu acho que a gente foi terminando, voltando lá para o início, quando você falou: olha, não dá para pegar o que a outra empresa faz e fazer na sua, mas dá para sim, ouvir as pessoas. E tudo que a gente falou foi sobre, nesse episódio, foi sobre ouvir as pessoas. sim, Inclusive, o ouvir que vai além do ouvido, né? O olhar também, né? Olhar as carinhas, as sem dúvida. expressões faciais, se as pessoas estão bem, estão mal, se o comportamento mudou. E isso faz muita diferença. Muito bom. Sim. Inspirador, adorei. E que Ah, venham pessoas fazendo feedback, por favor. Feedback é treino. sim, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Treino, treino, treino. Uma hora a gente descobre o nosso jeito de dar feedback do nosso jeito, mas até lá a gente tem que se valer de muito treino. Sim. Obrigada, obrigada pelo teu convite. Sabes, eu acho que Ah, a partilha também faz, a partilha que tu promoves faz. através destas iniciativas, também faz com que ahm, nós sejamos melhores dia após dia. Não é? Porque é através da partilha, através de outras perspectivas, através de novas formas Sim, de ver o mundo, da gestão ou da inspiração das pessoas, que nós vamos conseguir fazer melhor o nosso trabalho e dar mais e melhores condições às nossas pessoas e aos contextos organizacionais onde nós estamos inseridos. E eu não tenho dúvida nenhuma. Sozinhos nós somos muito pouco, eu acho mesmo que sozinhos somos mesmo muito pouco. Na partilha, nós podemos chegar onde nós quisermos. E eu acho que esta tua iniciativa isso. também cumpre com esse desígnio, que é sermos melhores através da partilha, inspirarmos através daquelas que são as melhores práticas que estão a ser feitas noutras organizações e podermos proporcionar melhores condições às nossas pessoas. Obrigada pelo teu convite. Oh, eu que agradeço pela conversa, pela gentileza, por tantas histórias interessantes, por tantas trocas. E eu concordo com você. O Pipotec ele surgiu justamente para isso, para a gente sair conversando sobre assuntos desafiadores, mais interessantes, né? E que a gente tenha suporte de outras pessoas que estão vivenciando os mesmos desafios, né? Porque Sim. ainda que a gente tenha caminhado um pouquinho mais, talvez, né? Tem muita gente que está Uhum. começando agora nesse desafio, a gente caminha um pouquinho mais, mas a gente continua com os mesmos desafios. É verdade. A gente só andou um pouquinho mais, mas o É, desafio da comunicação continua, o desafio do feedback continua. Se a gente não está tendo esse desafio, a gente está ajudando as nossas pessoas a sim. aprenderem, né, e a melhorarem a cada dia. Irene, foi maravilhoso. A gente vai ter que marcar nosso vinho com o Matheus Haddad, que com certeza está nos ouvindo. Fica à espera, fica à espera. Vamos ter que marcar esse vinho, né? A gente experimentar vários, Uhum. inclusive o Matheus é expert na escolha dos vinhos. Eu sou péssima, eu sou ótima de beber vinho, de escolher não, mas ele é bom de escolher. Então, vou inclusive dizer, olha, você está citado lá no final do episódio. Para aumentar Porque a é isso, responsabilidade, não é? Para aumentar a pronto, responsabilidade do Mateus. vai. Porque no final das contas o que nos move são as conexões, né? As É relações, as verdade. pessoas que a gente vai encontrando e criando conexões ao longo da vida. Irene, ó, um beijo, adorei. Obrigada. Que bom que o nosso caminho se cruzou. Ai, eu também agradeço demais, é sempre um presente. Obrigada por assistir mais um episódio do Pipotech. Deixe seu like, avalie com 5 estrelas e compartilhe
com pessoas que você acredita que esse conteúdo vai impactar positivamente. Até mais!